uma oportunidade especial de poder, nesse momento, né, tão difícil para todos nós, de vários pontos de vista, discutir essa questão aí de como agir diante dessas emergências ou dessas pandemias, né? E aqui é importante a gente só rapidamente destacar a empresa. Eu sou, então, superintendente do Consórcio Brasileiro de Acreditação, que é uma organização que realiza programas, trabalha com programas e processos de acreditação e certificação na área de saúde, exclusivamente na área de saúde. Somos uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, como eu disse, fundado em 98 na antiga sede da Sesgran Rio, e nós somos, com muita honra, associados hoje da Joint Commission International, que é considerada a maior agência acreditadora do mundo, pois atua em mais de 100 países, tendo mais de 1.000 instituições acreditadas nesses países, incluindo, obviamente, o Brasil, através da sua metodologia de acreditação. E, como eu disse, a gente tem aqui a honra de ter a Fundação Sesgran Rio também como um dos membros fundadores do consórcio brasileiro, e por isso o nome, o consórcio, porque além da Sesgran Rio, a gente teve como fundadores a Academia Nacional de Medicina, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o Instituto de Medicina Social da UERJ como seus 4 principais constituintes. Então, a história nos liga aqui também nesse ambiente virtual, né? Dizer também que a acreditação é uma metodologia que tem, na verdade, um caráter voluntário, não há nenhum tipo de regulação ou regulamentação governamental, não é uma ação do Ministério da Saúde, é uma instituição regulada por entidades internacionais, né, do qual a Joint Commission, a JCI, nós, CBA, fazemos parte. É uma metodologia que tem uma revalidação de selo, de certificado a cada 3 anos, isso no intuito de se manter a melhoria contínua dos processos que são trabalhados. A avaliação das unidades ela é conduzida por pares, ou seja, profissionais da área de saúde ou profissionais correlatos, por exemplo. Nós temos na equipe engenheiros, temos na equipe outros profissionais, administradores, pessoas, inclusive, de TI, mas que trabalham em áreas correlatas, ou seja, com a saúde, em instituições de saúde ou têm experiência na área de saúde. A gente utiliza padrões pré-estabelecidos e existem manuais de acreditação, que eu queria aqui mostrar a vocês. Vocês podem ver que não é um instrumento muito simples, mas ao qual as instituições são, então, submetidas do ponto de vista de um conjunto de requisitos e, por fim, obviamente, se utiliza regras de pontuação e decisão para que se tenha, então, a possibilidade de acreditar ou de negar uma acreditação para uma instituição de saúde. E, para que vocês tenham uma ideia, esses são os conjuntos de instituições ou de áreas, serviços com os quais nós atuamos aqui no Brasil e fora do Brasil, mas a gente pode observar, por exemplo, hoje o grande carro-chefe estão em hospitais e agora a gente também tem padrões para centros médicos acadêmicos, ou seja, para instituições universitárias que têm formação na área de medicina e na área de pesquisa em saúde, além de outros ambulatoriais, atenção domiciliar, atenção primária, cuidados prolongados. Então, existem requisitos e manuais para tudo isso. E todos esses manuais, na verdade, trazem um conjunto de elementos que vêm para o objetivo da nossa discussão, que eu queria aqui trazer algumas premissas, né? O que eu gostaria de destacar em relação a esse cenário atual, né? Primeiro, que é uma condição inesperada, né? Uma característica abrupta, né? Dessa ocorrência de tudo isso, final de dezembro, né? Na China, e depois evoluiu, e essa também, de forma abrupta, dispersão dessa contaminação pelo mundo, o que pegou, obviamente, todo mundo de surpresa. E essa imprevisibilidade dos efeitos, mas agora especialmente das consequências dessa doença,
embora seja um ente, né, da família de coronavírus, o Covid-19, por isso essa denominação, ele, na verdade, trouxe elementos novos e diferentes que trouxeram, então, toda essa incapacidade no momento de atuar frente, principalmente, à gravidade e à letalidade dessa doença. Hoje o Brasil está chegando aí a 42 mil mortos por essa doença, sendo que a gente, obviamente, tem clareza do processo de subnotificação. Para vocês terem uma ideia, algumas cidades já registraram de 30% a 40% de aumento de mortes, óbitos relacionados com doenças respiratórias ou insuficiência respiratória. Isso muito indica que podem ser pacientes que morreram por Covid, mas não tiveram tempo de serem testados e confirmados neste diagnóstico. E eu quero destacar que a gente vai conviver com isso por muito tempo, porque isso é um vírus e vírus tem vida longa em geral, né? Isso também é importante. E o que é que vai no fim disso tudo? A nossa incapacidade de tomar medidas como? Em caráter de contingência, que é justamente um dos objetivos da nossa discussão. Contingência é você ter uma capacidade de atuar de uma forma alternativa, de uma forma temporária, sob outras condições que vão, na verdade, exigir novos recursos, novos demandas em relação a esses aspectos, né? Mas o que é importante? É que essa reação pudesse ser oportuna, pudesse ser coordenada e pudesse ser uniforme. A gente está percebendo, de fato, que isso não é a realidade que nós estamos vivenciando. Estamos no nosso estado, Rio de Janeiro, onde teríamos 9 hospitais de campanha, somente um está funcionando, ainda sem sua capacidade integral, e isso mostra, de fato, uma descoordenação, enquanto a gente vê outros aspectos do avanço, por exemplo, em relação à cidade do Rio de Janeiro, né? E um dos aspectos fundamentais que a gente tem que destacar nessa condição de inesperado e imprevisível é, como eu disse, a nossa capacidade de poder reagir frente a isso, de forma pronta, de forma adequada. Mas, para isso, pessoal, o que é necessário? Conhecimento que a gente tem sobre a ocorrência. E, como eu disse, o Covid, embora da família do coronavírus, que já existe há séculos, ele, na verdade, é um ente novo de tudo isso e trouxe questões importantes, né? Um dos aspectos é a gravidade das funções respiratórias, a capacidade do vírus de degradar a atividade pulmonar, né? E a gente não tem ainda esse conhecimento suficiente para atuar diante disso, apesar de todos os estudos, pesquisas, que, inclusive, estão correndo de forma um pouco até indevida, né? A gente teve recentemente essa publicação da Lancet, que é uma revista, sem dúvida, importante no mundo científico mundial, mas ela não trouxe uma verdade e precisou ser despublicada, que foi a situação. E nessas circunstâncias, o que os programas de acreditação trabalham como fundamento, como princípios? Ter diretrizes, ter protocolos, ter procedimentos estabelecidos. Isso é um pré-requisito essencial para que a gente possa, então, responder de forma estruturada a essas situações, especialmente de catástrofes, de emergências ou de outras calamidades, como essa pandemia atualmente. Agora, esse conjunto de documentos não se constrói de um momento para o outro. É preciso que você tenha, na verdade, estratégias para desenvolver tudo isso. E isso exige o quê? Exige preparação, exige treinamento, né? E na saúde, isso ganha uma dimensão muito maior, porque a gente não lida com coisas imateriais, a gente lida com vidas humanas. E cada vida humana perdida, aos 42 mil, chegando, mas muitas outras que se foram, isso gera, de fato, um impacto social muito mais importante do que qualquer, talvez, outra natureza de serviço. Agora, o que isso tudo vem do ponto de vista importante? É a educação. É a conscientização das pessoas sobre aquilo que está acontecendo e, na verdade, como eu devo me comportar e como eu devo agir frente a isso. E a gente sabe que educação não acontece em meses. Educação é um processo longo, né? Educação implica em mudança de hábito, implica em entender
conceitos e adotar esses conceitos de uma forma diferente, para que a gente possa, então, agir de forma diferente, para garantir que o melhor nível, por exemplo, no nosso caso, na saúde, o melhor nível de cuidado seja prestado ao paciente que está ali demandando essa nossa competência, essa nossa capacidade de agir de forma estruturada e coordenada. E não há meios de alcançar a qualidade e segurança sem métodos, sem ferramentas, sem processos. Não existe nenhum caminho diferente do que esse, né? E isso, na verdade, repito, depende da capacidade de educar e, mais ainda, de conscientizar. No nosso programa de acreditação, um dos grandes desafios que eu sempre coloco para a equipe, quando a gente entra numa instituição de saúde para fazer esse processo, não é aplicar padrões, não é simplesmente impor requisitos, é fazer com que a pessoa tenha clareza de que aquilo implica numa mudança positiva no seu processo de trabalho e que aquela ferramenta que ela vem adotar, utilizar, possa, de fato, permitir com que ela desenvolva, então, o seu melhor nível de prestação de serviços, né? Uma ilustração simples que eu faço aqui o que ferramenta que a gente usa para pregar um martelo? Desculpe, para pregar um prego. É um martelo. Mas a gente vê as pessoas usando formas tão diferentes de aplicar essa ferramenta, né? E o que a gente vai conseguir, diante disso tudo, é que as pessoas tenham atitudes e práticas seguras. Isso é fundamental. E aí, pessoal, eu trago aqui exemplos de 3 padrões que estão dentro dos requisitos, dos capítulos desses manuais, que, como eu disse, não são tão simples. Para vocês terem uma ideia, esse manual para hospitais tem mais de 1.200 requisitos desenvolvidos, mas relacionados ao nosso tema aqui, o que a gente tem? Um padrão de um capítulo que está na sigla em inglês, mas que trata do gerenciamento das instalações, fala que o hospital deve manter e testar um programa de gerenciamento de emergências para responder a emergências internas e externas e desastres que têm potencial de ocorrer dentro do hospital e na comunidade, porque o hospital é uma parte de qualquer comunidade. E aí ele vai dando um elenco de requisitos que devem ser trabalhados. Por exemplo, identificar vulnerabilidades estruturais e não estruturais, o planejamento de fontes alternativas de energia e água em emergências. Qual é o papel do hospital nesse evento? Ele é só uma referência? Ele vai atuar na linha de frente? Ele vai receber pacientes mais complexos? Ele vai estar disponível para atuar junto ao governo? Então, tudo isso tem um conjunto de requisitos que vão sendo trabalhados dentro de cada instituição, no caso aqui de hospitais, e isso vai, na verdade, organizando processos de trabalho. Um outro padrão que define, né, no manual da JCI, é que o hospital desenvolve e implementa um processo para gerenciar um súbito fluxo de pacientes com infecções transmitidas pelo ar, que é o nosso caso, e quando salas de pressão negativa não estão disponíveis. Nosso querido amigo aí, engenheiro, também pode tratar um pouco dessa questão, mas os hospitais têm regras para estabelecer espaços, salas, quartos com fluxo de pressão negativa ou fluxo de pressão positiva, dependendo do caso. Por exemplo, lá os centros cirúrgicos têm pressão positiva. Mas é preciso estabelecer um conjunto de precauções, né? Precauções de contato, luva, capote, avental, gorro, máscara. Precauções aéreas, máscaras específicas, a N95, como é recomendado agora para os profissionais de saúde, e agora para a população em geral, as máscaras, de qualquer forma, para evitar o contágio por meio de gotículas, como a gente está vendo aí. O isolamento reverso ou protetor que é necessário, principalmente quando o paciente já é imunocomprometido, por exemplo, pacientes que têm leucemia, que têm doenças como portadores de HIV, que pode se comprometer de outra forma. E, por fim, o que trouxe novidade nessa edição, o que eu estou mostrando para vocês aqui, é a 7ª edição desse manual, que é revisado a cada 3 anos, e, portanto, é a edição de 2020, e parece que a JCI fez um insight, uma previsão, e colocou um padrão que tratava justamente de um programa de preparação de emergência para responder à ocorrência de doenças transmissíveis globais.
E isso traz como primeira questão a comunicação com organizações de vigilância mundial, como a Organização Mundial da Saúde, importante via, obviamente, no Brasil, o Ministério da Saúde. Mas traz aqui treinamento, incluindo demonstração sobre o uso de equipamentos de proteção individual adequados, estratégias de comunicação, atribuição aos profissionais, e dentro disso a gente pode falar da contingência de recursos humanos, da contingência de TI, da contingência de suprimentos, de outras questões importantes. Já indo para o final, eu trago aqui uma questão que é importante. Tudo que é teste, programa ou plano precisa o quê? Ser testado. E o manual traz isso como uma exigência de que isso seja testado pelo menos anualmente e que envolva as autoridades locais, regionais. O Brasil não tem essa história, esse hábito da simulação realística, né? Então, isso é importante para que a gente entenda que hospitais, instituições de saúde devem se fazer simulados, trazendo bombeiro, trazendo entidades especializadas para lidar com isso. E que, quando se vivencia um evento real, isso deve ativar o programa. É o que está acontecendo, por exemplo, agora com os hospitais que estão acreditados por essa metodologia, e a gente, na verdade, tem aí um perfil diferente deles atuando frente a essa questão da pandemia. Então, para finalizar, o que é importante? O que aprender com a ocorrência dessa atual pandemia? A não ignorar sinais e situações que têm impacto significativo, mesmo em caráter isolado. A gente viu o Wuhan acontecendo, a gente viu a China tentando conter aquilo, e hoje o resultado a gente está vendo essa dispersão em todo o mundo. Que antecipar fatos e ocorrências, especialmente de natureza catastrófica ou emergencial, é essencial, mesmo que seja considerada de rara probabilidade. A gente precisa trabalhar com isso do ponto de vista de preparação, que a questão fundamental de qualquer catástrofe ou emergência é a capacidade de responder e atuar de forma pronta e coordenada. E que fundamental é a capacitação da equipe profissional, porque sem pessoas não se trabalha em nenhuma instituição, né? Tendo como melhor expectativa, além da educação contínua, um nível de conscientização. E, por fim, que treinar, testar, simular e, na verdade, colocar ações específicas em relação a esse processo são elementos essenciais do aprendizado na melhor capacitação das equipes para essa situação. Em saúde, isso é tudo um pouco mais difícil, mas quando a gente tem essa estrutura orientada, isso tudo pode nos ajudar a conviver com essas contingências e frente a essas emergências que a gente tem aí, né? No meu tempo, desculpe, ultrapassei um pouco, mas essa foi a minha colaboração aí, Ana. Obrigada, Heleno. Nós iniciamos realmente até uns 5 minutinhos atrasado, né, em um assunto tão de relevância e atual, que também a gente não tem, às vezes, até coragem de interromper e levantar a bandeirinha de 5 minutos, né? São temas que agregam bastante e traduzem a nossa realidade, o nosso cotidiano. Eu tenho algumas perguntas, eu vou deixar para o final, conforme a gente combinou na sequência das apresentações. Eu só ia pedir para os participantes desligarem os microfones para a gente não ter microfonia. Então, Heleno, mais uma vez, obrigada, uma excelente apresentação, bastante esclarecedora. Conforme você falou, eu acho que a JCI já estava com uma visão antecipada, né, do que poderia acontecer, e isso veio aí reforçando o que a gente colocou nessa manhã como um tema central da contingência. Bom, agora nós vamos seguir com a apresentação do professor Marcelo. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a professora Ana Paula pelo convite, né? Todos os professores, alunos, ao nosso palestrante externo, né? Muito relevante, né? A sua locução e brincar um pouquinho com a temática que a Ana Paula colocou aí, né? Contingências. É uma temática um tanto estranha para a maioria dos profissionais que não são da área de gestão, né? Mas é uma necessidade. Então, o professor Heleno começou com tanta propriedade, né? Fazendo uma explanação, né? Historicizando o processo, né? Da pandemia, e aí, obviamente, já me colocou, né, justamente com uma proposta a reflexões diante de todo o cenário, né? Então, quer dizer, conceituou de forma bastante interessante, né? E a minha posição, então, daqui para frente vai ser mais pragmática, né? Para que a gente brinque um pouquinho justamente com essa temática, né? E aí, na verdade, se a gente for parar para pensar, né, a gente vive uma sociedade em transformação. Nós estamos numa sociedade em constante transformações, o que, na verdade, já nos obrigaria, enquanto estrategista, a lidar com as contingências. Ou seja, as contingências deveriam ser uma aliada para nós, profissionais das diversas áreas de conhecimento, sobretudo gestores, para lidar com as incertezas. Na verdade, nós estamos acometidos globalmente, né, da pandemia Covid-19. Mas eu costumo dizer, né, somos acometidos há tempo da fome, da pandemia da criminalidade, da pandemia da corrupção, né, da pandemia socioambiental. Então, a gente vive incertezas de formas abruptas. E aí, na verdade, chegou uma que falou, calma, vamos rever nosso conceito, sobretudo, de ser humano. Então, aí entra, como o professor Heleno falou, né, essas necessárias contingências de pessoas, né? Antes de qualquer premissa, antes de qualquer pensamento, nós somos fundamentais em todos os processos contingenciais. Ponto. Simples assim. Então, isso é muito bom. Lidar com essas incertezas. E aí? Pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, que profissional que nós precisamos agora? Na verdade, são os mesmos profissionais, mas com a visão que deveríamos ter antes e que, muitas das vezes, uma situação que nos obstaculiza de forma, na sua totalidade, não havia aparecido como agora está aí, né? De forma global, aterrorizando, assolando a tudo e a todos. E aí a gente vai brincar um pouquinho, né? Na importância desse resgate, né, do ser humano nesse processo. Na verdade, a gente não precisa de melhores políticas, a gente precisa de melhor para nada, a gente precisa de melhores seres humanos. Então, esse é o diferencial. Certamente, teremos profissionais de muito mais competência quando a gente colocar o ser humano no centro de todo o processo, né? Essa humanização, essa visão humanizadora que a gente precisa. E aí, quando a gente brinca com essa relação, né, recursos humanos, avaliação e contingência, a gente vê que, de modo geral, nós, profissionais, nós não temos a cultura da avaliação como uma aliada fundamental para pensarmos o desenvolvimento sustentável das organizações. Nós temos um mercado orientador da sociedade, que é uma condição insustentável, e, consequentemente, essa falta da cultura da avaliação como uma condição sine qua non para vivenciarmos a realidade nas organizações, sobretudo para lidar com as contingências, porque quando você avalia, você não mede. Quando você não mede, você não tem capacidade de tomar decisões. Isso daí é um contínuo, isso é um processo, isso não é produto. Então, a gente tem que começar a rever os nossos conceitos e ver o quanto nós precisamos
estar mais conectado com toda a realidade, obviamente, né? A gente vai na essência da contingência, talvez, né? Eu falei para a Ana Paula, ela foi muito feliz em trazer, é uma implicação epistemológica muito grande, né? Contingencial, né? Ela vem do latim contingere, né? Que na verdade é o contato, essa relação. Então, na verdade, a gente vive num sistema único, numa totalidade, num ecossistema global, onde nós somos parte dessa realidade, de tudo que o professor Heleno falou, do que o professor Zé vai falar. O que eu estou falando é uma realidade. A gente vive num ambiente único. Isso é uma unidade. Então, quer dizer, pessoas, organização, sociedade, isso aí é uma composição única. A gente não tem a capacidade de ver, ou pelo menos não tínhamos, e precisamos ver cada vez mais para lidar com as contingências, essa relação do micro e do macroambiente, ou eu compreendo que eu sou parte efetiva, ativa e proativa desse ambiente, dessa organização, dessa sociedade. É uma coisa só, eu estou falando de um ambiente totalitário, de um ecossistema humano. E a gente não consegue compreender isso e, consequentemente, não consegue ver a importância. Então, contingência, na verdade, ela passa a ser um imperativo doravante para lidarmos com todas essas incertezas. Nós estamos numa sociedade em total transformação, nós estamos na sociedade do conhecimento. Eu poderia brincar um pouquinho mais, nós estamos na sociedade da sustentabilidade. Então, a gente precisa de compreender isso para que sejamos, né, para que tenhamos, para que possamos fazer, né, desenvolver, promover, empreender processos mais responsivos. E aí, obviamente, o que me cabe é justamente mostrar que a essência dessa visão da contingência, ela vem justamente dessa necessidade de abertura, né? Eram empresas, organizações que viviam, né, na sua realidade desconectada dessa relação ambiental. Então, quando começa-se a pensar contingência, essa visão aberta, como sistema aberto, a gente passa a ter uma visão mais correspondente com a realidade do ambiente global. E aí vem a máxima da sustentabilidade, que é o pensar global para agir localmente, que é uma condição fundamental para lidar com todas essas contingências. E aí, só a título de referência conceitual, né, o Morgan traz isso com muita propriedade, até porque ele traz o ambiente, a organização, como um organismo vivo. E, na verdade, essa relação nossa é do organismo vivo, de uma interdependência contínua. E a gente que não consegue compreender isso, tanto quanto ser humano, quanto profissional, mas a relação ela é contínua. Elas não são excludentes, muito pelo contrário, elas se incluem, elas são dependentes, elas são interdependentes. Então, isso é fundamental para a gente lidar com as contingências. E aí, né, brincando um pouquinho, né, plano de contingência, que é o que me cabe aqui, brincar um pouquinho, trazer a reflexão, inquietá-los. Na verdade, o meu objetivo aqui hoje é inquietá-los, né, sobre a importância do plano de contingência hoje e daqui para frente, é justamente mostrar que o plano de contingência ele possibilita o funcionamento das atividades organizacionais diante de situações adversas e inesperadas. Então, é tudo que nós precisamos, que precisávamos e cada vez mais precisaremos para lidar com toda essa sociedade em constante transformação. E aí deve ser de conhecimento das áreas funcionais, né? Aí a gente vem a importância da gestão de recursos humanos, que precisa ser planejado, precisa ser organizado, controlado, avaliado num contínuo. Inclusive, o professor falou, Heleno, o treinamento, e aonde entra isso? Quer dizer, como eu vou
colocar pessoas num sistema funcionando se não tem um treinamento. Num período de contingência, eu vou ter capacidade de preparar esse profissional? Então, a gente sempre precisou, né, de ter essa visão e agora, cada vez mais efervescente, nos mostra o quanto é necessária. E aí a gente está falando de gestão de recursos humanos, a gente está falando de avaliação. Então, é uma relação que se complementa. Eu costumo dizer para os profissionais de recursos humanos que nós estamos formando, a gente tem uma visão, uma pegada muito forte, que a gente precisa ter uma cultura proativa. E como avaliação, a gente precisa fazer com que a avaliação seja compreendida como uma condição cultural nas organizações. É cíclica. Ela tem que estar conectada com o meu dia a dia na organização, mas eu tenho que pensar o mundo a todo instante. Na verdade, isso já é uma visão contingencial que nos proporciona a lidar melhor com as adversidades que estão por vir. O professor colocou com muita propriedade, a gente tem ouvido muito. Isso daí é simplesmente a mais impactante neste momento, mas daqui para frente nós vamos lidar cada vez mais com situações, infelizmente, né? Não é o que eu desejo, mas é a realidade. E aí nós, profissionais, precisamos estar preparados para lidar com isso. Nós, profissionais de recursos humanos, né, já temos que compreender, né, essa visão, já temos que ter essa visão sistêmica, essa visão complexa, que é comum de todas as áreas. Mas o profissional de recursos humanos ele vai fazer a diferença porque ele vai trabalhar com pessoas. Nada se evolui, nada evoluiu nesse período de pandemia, a não ser inteligência artificial, nada disso resolveu. Só isso aqui, ó, só o que todos nós temos. Então, quer dizer, o humano protagonizando o processo. Então, isso é muito importante e necessário. Nós estamos falando da essência. Não adianta falar de gestão de recursos humanos sem falar de gestão. O profissional de gestão da avaliação na Faculdade de Ciências de Gran Rio, ele também tem a convicção da importância que ele é um gestor de avaliação e tem que ter essa visão da gestão da avaliação. Qual empresa no mundo hoje que estava preparada para lidar com essas pandemias? Nem o e-commerce em altíssimo nível da cadeia produtiva, a gente está falando de uma área da gestão, a gente está falando da área especificamente de logística, distribuição, operacionalização de todos os processos, e teve capacidade de manter responsivamente nenhuma empresa no Brasil e no mundo. Nenhuma política pública privada do terceiro setor teve capacidade de se manter responsivamente atendendo o sistema. Nenhuma. Por quê? Por mais planos de contingência que tivesse, não tinha capacidade de treinamento e colocar do momento para o outro de forma ativa e operante. E aí, a gente está falando de gestão de recursos humanos, a gente está falando de gestão, a gente está falando de recursos humanos, está falando de logística, finanças, marketing, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é um sistema. Isso é um sistema aberto. Isso é um pensar contingencial. Recursos humanos, eu vou recrutar, eu vou selecionar pessoas, eu vou treinar. Quer dizer, como eu faço a inserção de imediata se a pessoa não está treinada, se não tem um desenvolvimento? Né? Então, quer dizer, que engajamento eu vou ter com as organizações se eu não tenho um plano de cargos e salários, né? Se eu não tenho plano de carreira, se eu não tenho uma série de benefícios que me amarre naquela empresa, se eu não tenho a compreensão, enquanto profissional de recursos humanos, da importância da saúde, da qualidade, da segurança do meio ambiente desse sistema. Então, é esse profissional de recursos humanos que a Faculdade de Ciências do Rio forma, que a gente precisa, que o mercado precisa, é esse profissional que tem a capacidade de lidar com as contingências, com as incertezas. E isso é fundamental daqui para frente, a gente não pode voltar no tempo, não tem como. Então, esse processo, esse sistema, essa composição extremamente integrada, que se retroalimenta, extremamente orgânica para que propicie o dinamismo necessário para lidar com essa relação do pensar global para agir localmente.
sobretudo com as incertezas, porque a incerteza na Ásia hoje, ela chega online. É simples assim. Mercado financeiro, tudo que nós estamos falando. Então, as contingências daqui para frente precisam ser cada vez mais aliadas para o nosso desenvolvimento sustentável. Não tenham dúvida disso. E o profissional de recursos humanos, a área de recursos humanos, que nós lidamos com quem faz as coisas, com quem pensam, para quem vai pensar todas as propostas. Então, é fundamental ter esse profissional, ter plano de contingência como uma aliada, ter a visão da avaliação como uma condição cultural no nosso pensar, para, consequentemente, agir na perspectiva que o mercado vem demandando. Ou seja, nós somos uma organização, sim, mas necessariamente a nossa conexão full-time, online, né, a todo instante, ela tem que estar em total atividade. Então, esse profissional de recursos humanos é o profissional que a gente precisa. É essa cultura da avaliação que o profissional tem que ter em mente. Então, quer dizer, eu tenho que desenvolver uma cultura, né, para pensar, para avaliar os processos de forma mais inteligente, porque eu estou lidando com a essência de todas as demandas que vão ser provisionadas para lidar com as adversidades. Então, é esse profissional com essa visão que vai conseguir sensibilizar as pessoas para conscientizá-la. É esse profissional que vai mostrar a todos que são partes fundamentais, não tem um ou outro, somos um sistema, somos uma engrenagem, ok? Então, essa organicidade que provisiona todo o dinamismo do processo parte das pessoas. Isso tem que estar bem claro. A área de recursos humanos é fundamental para tudo e para todos. Ela é estratégica. Ela cada vez mais se coloca como estratégica a todas as organizações, independente da área de conhecimento, independente do segmento de mercado. Então, quer dizer, essa resiliência que a gente busca, essa proatividade, essa visão empreendedora, que é fundamental para tudo e para todos, o quê? Da essência do empreendedorismo, né? Aquela visão de transformar as incertezas contínuas em oportunidades. E aí você tem que estar conectado com toda essa visão, com toda essa demanda tecnológica, informação. Então, cada vez mais eu estou convicto que inovação, né, é o que vai nos manter responsivamente, o que vai nos favorecer a ter plano de contingências eficazes, plano de contingência mais eficientes, justamente para serem mais efetivados, de fato e de direito, no momento adequado. Então, é esse profissional, é essa visão que a gente precisa ter. Recursos humanos, né? A avaliação é uma aliada importantíssima, necessária, até porque ela já está na essência da gestão. Então, quer dizer, para lidar com todas essas incertezas, contingência é lidar cada vez mais com as incertezas, é ter a capacidade cada vez mais e melhor de compreender ou tentar mapear as possíveis incertezas. E aí vem a avaliação, e os profissionais de avaliação sabem muito mais do que eu da importância da meta-avaliação nesses processos. Então, essa retroalimentação de pensar esses processos de pessoas são fundamentais. E aí a inovação também hoje, né, que nos proporciona estar aqui, né, em diferentes ambientes, mas pensando algo comum para lidar com a realidade do amanhã, que ninguém sabe qual será. Então, isso é fundamental. Então, hoje, o profissional, né, que consegue dominar, pelo menos consegue compreender a importância dessas áreas, que tenha visões mais ampliadas de diversas áreas de conhecimento, é esse profissional que vai lidar melhor com o mercado. E para lidar com o mercado, você tem que ter essa visão
extremamente espraiada, aberta, né? Porque você tem que ter plano de contingências. Isso é o quê? Precisa de grandes empresas, multinacionais, hospitais, fundações de saúde? Não, para tudo e para todos. Isso é a realidade do mercado, mas poucos compreendem isso por causa de sua complexidade. Até porque o pensar complexo para agir nessa perspectiva, ele nos assusta. Então, quer dizer, esqueçamos daqui para frente o simples. A complexidade é uma condição fundamental para a gente lidar com todas essas contingências. Então, o profissional de recursos humanos, com essa visão da avaliação, com essa cultura que deve estar impregnada na gente, que é fundamental, cada vez mais mostra-se necessária para lidar com todas essas certezas, é o profissional que tem mais capacidade, né, de criar instrumentos dos mais variados, né, dentro da área de RH, fora, etc. e tal, para quê? Para cada vez mais ter uma visão, uma noção melhor desse ambiente aberto, para gerenciar melhor. Consequentemente, quando você mede melhor, você gerencia melhor. E para quê? Para tomar decisões. Não é para tomar supra-decisões, mas para tomar decisões das mínimas, porque são decisões em cima de decisões que você atinge estrategicamente as grandes decisões. Então, os planos de contingência para o profissional de recursos humanos, daqui para frente, para lidar com o mercado que era insustentável e vai ser cada vez mais, não é o que eu desejo, mas é a realidade, com todas essas incertezas, é o profissional, né? Ele tem que compreender que essas incertezas, né, essa instabilidades, elas carecem, sim, de estratégias num contínuo. Isso daí que vai fazer a diferença. Então, plano de contingência é uma condição cada vez mais e melhor de ser compreendida como uma aliada necessária a todos os profissionais, ok? Então, só para finalizar, eu parabenizo a importância, né, dessa temática hoje está orientando o nosso momento de reflexão. Meu muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. Excelente apresentação. Isso reforça, conforme eu falei, não é? A escolha do nosso tema, traduz os nossos dias atuais e mostrando que vai ser até a última apresentação do professor Antônio, que por mais que a gente tenha as transformações, as inovações, ainda o que a gente fica, né, como talvez uma lição, essa grande distância da evolução médica, da evolução digital para a gestão. E é isso o cerne da questão, a gestão. Então, a gente observa que não são só as áreas que estão sem gestão, né? O país está sem gestão, enfim, a questão é muito mais, o mundo talvez, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas agora eu vou passar a fala para o professor Antônio José, seguindo com a apresentação na parte da tecnologia da informação. O professor Antônio José, ele é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrônica, especialista em métodos e técnica de ensino, e tem um mestrado em informática. Bem-vindo, professor Antônio. Obrigado, bom dia para todos. Professor Heleno, professor Marcelo Marujo, vocês me colocaram numa sinuca de bico. Responsabilidade é essa enorme. Você fala de contingência, o Marcelo evidencia contingência, fala de material humano, fala de treinamento, e eu tenho aqui a incumbência de apresentar um plano de contingência no qual foi utilizado por nós na Sesgran Rio. Olha a responsabilidade. Mas eu tenho certeza que dentro desse contexto muito bem abordado por vocês, nós vamos conseguir hoje contemplar essa manhã fazendo um fechamento de uma contingência muito bacana feita pela nossa instituição. Bom, então, nós começamos o nosso trabalho dizendo para vocês que como seria dar continuidade a toda uma atividade acadêmica no qual a Sesgran Rio vivencia há muitos anos, sem que ela tivesse o mínimo de experiência nesse contexto. Ia ser complicado. Então, vale ressaltar que a Sesgran Rio, por acreditar em educação, ela já vive um momento de educação híbrida desde 2017.
eu pediria para quem está conduzindo os slides que desse uma adiantada, por gentileza, para que eu pudesse... Antônio, eu passei a permissão para você. Você quer que eu faça isso ou pode. você... Está com você a permissão. Você pode passar ou você quer que eu passe? Não, passa para mim, por favor, Sandra. Passa para mim. Obrigado. Então, pode passar, Sandra. Então, a nossa responsabilidade hoje, dentro de uma academia como essa Gran Rio, é permitir a continuidade de nossas atividades utilizando o que nós chamamos hoje do novo normal. O que é o novo normal? Nós tínhamos antes os alunos em sala com o professor, onde esses alunos eles conversavam com o professor, eles tinham feedback com o professor, a tempo e a hora batiam um papo, conversavam, tinham resposta. E agora? Agora estão online, isolados, num mundo em que eles tinham o ambiente familiar, eles tinham aqueles que trabalham, um deslocamento para o trabalho, eles tinham o ambiente profissional e ainda faziam faculdade. Então, eles compartilhavam vários momentos durante o dia. Hoje, essas pessoas estão dentro de uma única casa, convivendo com várias pessoas, convivendo com tudo isso. E aí entra a importância do que eu vou falar agora, que é como é que a SES Gran Rio trabalhou esse plano de contingência para contemplar esse nosso aluno, esse nosso cliente, essa pessoa que veio buscar uma transformação na sua vida para que ele pudesse dar continuidade a esse sonho. Então, entra aí, dentro desse contexto, o que é... Pode seguir, Sandra. O que é um plano de contingência da nossa faculdade. Então, como eu falei, ela vive educação híbrida. E dentro desse contexto, em 2017, ela adquiriu o Bridge Space, que é uma plataforma que permite ao aluno trabalhar com aulas online, aulas gravadas, acompanhamento com o professor. Além disso tudo, ele tem os fóruns de discussão e essa evolução do aprendizado. Então, o aluno tem no Bridge Space aula online, aula gravada, os fóruns, os materiais, e a evolução dele é feita através do acompanhamento do professor. Bom, acreditando nesse contexto, em 2019, a nossa instituição ela fez um upgrade do sistema, de modo que pudesse melhorar a capacitação e a quantidade de usuários. Bom, 2020, nós já tínhamos um sistema não totalmente preparado para poder suportar esse momento. E aí, em virtude da Covid-19, a faculdade investe. Para quê? Para que pudesse viabilizar todas as aulas presenciais, que até então eram presenciais, dentro de uma única plataforma. Aí entram tudo que vocês falaram. Fiquei muito feliz em ouvir vocês dois falando, porque o que nós fizemos foi exatamente isso. A faculdade se reuniu no seu corpo diretor e fizeram um novo planejamento. Primeira coisa que foi feita, um novo calendário acadêmico. Para quê? Para que nós pudéssemos capacitar os nossos professores e os nossos alunos nesse novo instrumento de trabalho. Para isso, tivemos que antecipar um recesso de julho para março, e nesse recesso nós tivemos atividades acadêmicas, capacitando professores, capacitando alunos, para que nós tivéssemos conhecimento mínimo para dar continuidade ao nosso trabalho, que é a interação nesse universo ensino-aprendizagem. Bom, ressaltando a capacitação, foi mais que uma capacitação, porque vocês bem enfatizaram, né, ferramentas, pessoas e treinamento. Foi muito bem colocado pelos dois. E isso, até hoje, é feito. Por quê? Porque o treinamento foi feito, ele é acompanhado o tempo todo. Hoje vejo, eu vi até uma colocação pela Sandra, que até está me acompanhando aqui, agradecer a ela, foi fundamental nesse processo de capacitação, que o tempo todo está nos ajudando. Então, houve aquele período, mas tem todos os tutoriais. Qualquer hora que você precisa, você liga e tem sempre alguém para lhe dar suporte. Então, o importante nesse momento é, nós podemos e vamos conseguir. Está muito bem colocado. E aí você tem aqui, o tempo todo um ajudando o outro. Tantos que já aprenderam, quantos que estão capacitando. Então, nós somos uma equipe oferecendo sempre suporte, partindo daqueles que iniciaram, daqueles que aprenderam. E dentro desse contexto, eu digo para vocês,
somos aprendizes ainda. Queremos fazer muito melhor do que fazemos. Mas eu digo, dentro desse momento que a gente vive, dentro desse contexto tão complexo, hoje nós temos uma certeza que estamos no caminho certo, porque a plataforma nos dá um suporte muito bacana, feedback de alunos que nós temos e colegas que trabalham e estudam em outros locais. E, apesar de estarmos ausentes, qual é o nosso objetivo? Fazer com que essa plataforma e as nossas aulas, elas possibilitem ao aluno se sentir como ele estivesse conosco em sala de aula. Bom, além disso, dessa capacitação, vou falar um pouco agora da área de TI. A plataforma nos propiciou dar continuidade aos nossos trabalhos. Bom, juntamente com os professores da área de TI, o que nós fizemos? Nós buscamos, além da plataforma, um outro mecanismo, ou outros sistemas, ou simuladores que pudessem trazer para nós, educadores, uma forma de integralizar e melhorar. A plataforma seria o meu caminho, mas o que eu poderia colocar ali dentro? Qual seria a cerejinha do bolo que eu poderia fazer para que essas aulas ficassem mais atrativas? Principalmente as aulas práticas. Bom, é claro que eu não consigo fazer isso em todas as disciplinas, mas em uma ou outra nós conseguimos. Simuladores. Olha, eu fico feliz em poder dar esse exemplo, mas ao mesmo tempo triste, porque eu queria que isso se aplicasse a todas as disciplinas. Nós não conseguimos. Sabemos das dificuldades que é. Bom, o que nós conseguimos foi um simulador, onde esse simulador ele trabalha com o aluno como se ele estivesse montando um produto, fazendo uma engenharia de uma construção do sistema de controle. Só que em sala de aula, no período que nós temos de 2 horas, ele tem ali, entra, aprende, começa e não termina. Com o simulador, esse aluno tem 24 horas por dia, se ele tiver tempo, e 7 dias da semana. Então, o que ele faria em 2 horas, ele agora faz no tempo que ele quiser. E, com isso, a turma me procurou e falou, professor, o senhor pode disponibilizar todos os eventos do semestre? Eu estou falando como professor da disciplina no qual utilizou o simulador. O que eu fiz foi substituir o conteúdo teórico por usar o simulador. A partir daí, nós temos, em pleno mês de junho, alunos que já contemplaram 60% das suas atividades práticas. E aí, como elucidar e avaliar isso? Eu tive que criar experiências mais difíceis, tá? Onde eu pudesse distinguir. Porque se o aluno ele agora tem um tempo maior para fazer e aprender, com uma grande vantagem, né? O simulador ele não permite que o aluno queime um componente, porque errou, ele não liga. Ok? Já na aula presencial, ele tem essa dificuldade. Bom, então, com isso, nós conseguimos ter um rendimento muito maior. Mas olha só o que acontece. Imaginem que grande parte desses alunos estão me acompanhando e eles estão acreditando que as coisas funcionam maravilhosamente bem. Mas será que tudo isso que nós estamos falando acontece em todas as disciplinas? Acontece em todos os ambientes familiares? Acontece em todos os alunos? Não. O que nós queremos é abrir a porta do mundo para eles. Estamos abrindo, mas olha o que a tecnologia faz com a gente. Será que todos têm acesso à internet? Como é que eles vão ter acesso ao Bridgespace, às ferramentas, a esse plano de contingência todo que a faculdade está montando para suportar nossa continuidade de uma forma tranquila, íntegra, buscando a qualidade do ensino que ela tanto preserva? Bom, tivemos que buscar alternativas paralelas. Quais foram elas? Um aplicativo do Bridgespace chamado Pulse, que propiciasse o aluno utilizar o acompanhamento pelo smartphone. Mas ainda temos outro problema. Aqueles alunos que têm um plano restrito, onde a internet não é ampla, e ele precisa interagir. Nós não paramos ainda aí. Partimos para o WhatsApp. O WhatsApp entra com uma forma de... O aluno não consegue a internet, então ele fica conversando. Nós temos aqui, paralelo à conversa que eu estou tendo com vocês, eu tenho com meus alunos e o telefone do meu lado. Eu o tempo todo acompanhando quem não entrou, por que não entrou, eu vou dando suporte paralelo e no chat eu vou acompanhando. Então, a gente busca de uma forma ou de outra sempre aperfeiçoar
e melhorar. Por quê? Porque, próximo slide, Sandra, por gentileza. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento onde eu e nós, educadores, estávamos perto dele o tempo todo. E ele vivia no ambiente com os amigos em sala de aula. Agora, ele parte para um network social, onde muitos alunos estão ali e eles não se conhecem pessoalmente, mas têm um grau de interação e comunicação que é de invejar. As pessoas começam a se conhecer e a se um começa a ajudar o outro. Você não tem esse material, eu vou te dar. Eu acompanho isso. Isso aí foi sensacional. O quanto a internet propicia. E aí, quando eles não têm, como é que fica? É complicado. Sandra? E aí, o que nós queremos dentro desse contexto? Gente, nós não podemos permitir que, mediante esse plano de contingência, esse esforço acadêmico, que a gente exclua nosso aluno. Ele não pode ficar excluído desse contexto. Nosso plano é exatamente para isso, para que traga ele para dentro da instituição e que a gente possa, cada vez mais, mostrar a ele que ele está junto conosco, porque isso que a gente está vivendo é o momento. E o que nós esperamos que isso aconteça? Que aconteça daqui para frente. Mais do que ouvir o aluno, que aí o Marcelo falou muito bem, que o pessoal, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, não basta ter tudo esse plano de contingência com alternativa, com condições alternativas de internet, com simuladores, não adianta. O aluno ele ainda é um ser humano, ele quer ouvir. Muitos vêm à universidade, à faculdade, ou à instituição de ensino, qualquer que ele procure, ele quer mais do que se integrar, ele quer ser ouvido, ele quer participar, ele quer mostrar que ele está fazendo uma faculdade e, de repente, está dentro de sala, numa cadeira, isolado. Então, você precisa, isso aí eu percebi claramente com alguns alunos, começar um pouquinho antes e dar espaço para eles. Como é que eles estão, como é que eles não estão, o que é que eles estão vivendo, como é que está. Discutir um pouco da vida e não da disciplina. Trazer um pouco mais do ser humano nessa relação através da web. E também fazer com que os professores, a partir desse momento que nós iniciamos esse plano de contingência, amadureça e comece a produzir conteúdos mais animadores, mais instigantes, mais envolvedores com os alunos e sair daquele processo USP-GIS mecânico que ainda cansa. Porque se o aluno sabe que se ele não está assistindo a aula vai estar gravada, simplesmente ele não vai assistir porque vai estar gravada. Mas se a aula for interativa, for dinâmica, desculpe, ele vai ter aquele tesão e vai ter todo dia da aula do João, da Maria, do Antônio, do Marujo, do Glauco, ele vem porque ele vai perceber que só mudou o ambiente, mas o professor continua o mesmo, a metodologia mudou, mas a aula é a mesma. Então, o que nós precisamos agora é isso. Nós já buscamos um plano, agora vamos retrabalhar o que foi feito esse semestre, buscar o que deu certo, melhorar o que deu errado e pedir que os professores aprimorem suas aulas, se dediquem mais e abram mais o coração aqui na plataforma, porque o nosso aluno quer isso. Ele quer que carregue ele no colo, ele quer carinho, ele quer amor, além do conhecimento que a gente já passa para eles. Bom, eu fico assim muito emocionado com tudo que eu estou falando e eu digo para vocês que eu achei muito relevante esse nosso tema de hoje. Pena que nós tivesse pouco tempo, o Heleno colocou maravilhosamente bem, o Marujo também. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro, essa ação aí do curso de avaliação da Ana Paula foi muito importante. E eu deixo aqui, né, como se aqui fosse uma matéria de um artigo, para trabalhos futuros. Nós discutirmos as melhores formas e melhores práticas de darmos continuidade ao nosso novo normal. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos. Muito obrigada, professor Antônio. Me sinto muito feliz de ter atingido, penso, o objetivo, né, desse nosso encontro, nesse sábado pela manhã, trazendo assuntos complementares, integrados, interativos, voltados novamente, né, para o nosso novo normal, nossa nova situação que a gente está passando, né, a contingência. E só para pegar o final, né, da apresentação do professor Antônio,
quando eu liguei para ele para explicar essa proposta, eu falei, a gente já tem a nossa própria contingência, que é a plataforma, né? As aulas aconteciam de uma maneira híbrida, presencial e plataforma, e a gente já tem, a nossa contingência já é a plataforma. Então, sem sombra de dúvida, contribuições aí muito pertinentes em todo esse nosso cenário e contexto. Bom, parabéns a todos, né? Heleno, professor Marcelo, professor Antônio, professor Heleno, novamente. E até vamos pensar em possibilidades futuras, realmente, de estar escrevendo isso até para publicação, né? Porque é um fato real, mas que a gente vai precisar futuramente, né? São momentos diferentes, eu penso, essa pandemia, né? Na melhoria da gestão como um todo, depois a gente vai entrar possivelmente numa estabilização e, por fim, é o pós-pandemia, né? Então, o pós-pandemia, o que vai ficar disso, né? Como evidenciar isso, seja para as avaliações em saúde, seja para as avaliações dentro da faculdade Seixas Gran Rio para o MEC, né? Certamente a gente seremos abordados, né, nesse sentido, né? Como é que foram conduzidas as aulas, né, de forma que não houvesse interrupção, e a plataforma aí já entrou com a contingência, né, já é uma evidência bem clara e nítida, possivelmente com alguns ajustes, enfim, mas isso tudo fica para um pensamento futuro de estar constituindo até um trabalho mesmo nessas diferentes visões que vocês hoje acrescentaram aí com muita propriedade. Então, novamente, eu aqui me sinto assim, muito lisonjeada, né, e feliz de tê-los aqui agregando e compartilhando aí o conhecimento, até porque o professor Antônio e o professor Marujo são de outras áreas, né, não são professores da avaliação, então é também mais uma inovação nossa nesse sentido de estar agregando, né, enfim, e nos aproximando, sobretudo nesse momento até que o professor Antônio colocou, de estar um ouvindo mais o outro, mais próximo, também entra como o nosso momento pandemia, né? Bom, tem algumas perguntas, não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui. Uhum. Tem muitas colocações, não sei se o Heleno, tem uma pergunta para o Heleno, não sei se o Heleno conseguiu acompanhar, senão eu posso repetir aqui, Heleno, você conseguiu? Porque já passou tanta... Se for do Reinaldo, sim. É essa? É do Reinaldo da NR32, é essa? É essa, exato. Ah, sim, então tudo bem. Posso responder? Sim, sim. Bom, Reinaldo, de fato é uma realidade que você tem razão, né? A NR32, né, para quem não é da área de saúde, é uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que determina, na verdade, uma série de componentes relacionados com a segurança, né, e a segurança, inclusive, ocupacional de profissionais dentro do ambiente de saúde. E essa NR traz uma série de coisas, inclusive relacionadas ao uso dos equipamentos de proteção individual. E isso, na verdade, ele coloca a pergunta, né, que vinha, se isso, na verdade, já era comum o descumprimento dessa NR32. Sim, era comum, e o Reinaldo, talvez, até para surpresa de muitos, quando a gente entra para avaliar uma instituição de saúde, muitas das vezes a própria instituição não tem conhecimento completo sobre a regulamentação, sobre a norma regulamentadora, o que é de admirar, mas muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento do que aquilo de fato abrange. Então, um dos aspectos mais críticos em relação a essa NR é justamente o uso indevido de equipamentos de proteção individual, ou seja, principalmente máscara, luvas e aventais, principalmente num ambiente onde você tem pacientes contaminados, pacientes infectados. Muitas instituições sequer não dispõem do recurso para oferecer ao profissional de saúde. A gente ouviu isso agora, principalmente nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos, mas aconteceu também com hospitais privados. Outra questão tem a ver com a lavagem das mãos, que a gente aprende muito que há uma técnica, na verdade,
um passo a passo a se cumprir para que a lavagem das mãos seja adequada, e o uso do que é o conceitual, entre a diferença entre lavagem das mãos e desinfecção das mãos. Então, você lava a mão quando você tem alguma sujidade, alguma presença de organismos ou de sujidades sólidas na sua mão. O álcool gel não funciona para isso. O álcool gel é para você fazer uma desinfecção rápida ou uma higiene rápida das mãos em determinados momentos. E outro aspecto crítico dessa NR32 é o uso indevido de adornos, brincos, colares, relógios, pulseiras, que são agentes contaminantes dentro do ambiente de saúde. E isso é uma regra que é bastante difícil de se estabelecer, por exemplo, em relação à aliança. As pessoas acham que a aliança não é adorno, é parte do corpo. Mas por baixo da aliança tem sujidade, carrega suor, carrega outros elementos. E eu tive um webinar semana passada para a gente finalizar esse assunto, bem interessante, do professor, do Dr. Fábio Russomano, que é o diretor do IFF, Instituto Fernandes Figueira, aí no Flamengo, e ele diz o seguinte: a pandemia resolveu o meu problema do uso de adornos. De um dia para o outro, as pessoas deixaram de usar adornos. Por quê? Porque o Covid passou a ser um risco para ela própria, enquanto um agente contaminante disso tudo. Então, de verdade, é sim ainda um problema, um cumprimento, inclusive, de legislação, regulamentos, de certa forma, e isso é importante. E também, só para contribuir bastante, por exemplo, com a fala do Marcelo, né? Marcelo, o país mais atingido por isso tudo foi os Estados Unidos, onde, né, a gente entende um país regrado, um país padronizado, um país, né, que tem uma estrutura funcional bastante estabelecida, mas ali o que aconteceu? A contingência não estava pronta, né? A capacidade de tomar decisões alternativas não estava pronta, e hoje eu ouvi pela manhã o início de uma segunda onda em algumas cidades americanas. Então, esse é o nosso novo normal, infelizmente. Tem um comentário, eu não vi mais pergunta, tem um comentário, mas eu acho que o professor Antônio já respondeu, que também era do Reinaldo. Uhum. A pergunta dele é o seguinte: o simulador, realmente, eu sabia que ia criar uma expectativa muito grande. Ele é trabalhado mais na área de automação e programação. Então, eu posso até apresentar para eles uma outra oportunidade para vocês, mas ele é muito específico. Mas é uma prova de que existe um instrumento que facilita uma outra aula. Então, eu acredito que, se houver um empenho por parte de nós, educadores, pode ser que existam outros instrumentos em outra disciplina, em outras áreas, que facilitem. Eu digo facilitar é buscar a interação maior do aluno conosco, para que ele fique à vontade e traga nessa relação, embora ele em casa e nós aqui na faculdade, ou melhor, em casa também, nesse novo normal, uma coisa que não seja tão agressiva pela separação, porque choca, como eu falei no início. Ele convergiu todos os momentos do dia dele em um único ambiente. E uma coisa que eu não falei, mas seria interessante abordar, é que nesse novo ambiente ele agora pode ter a esposa, ele pode ter filhos, pode ter animais, e aí, naquele momento que ele precisa, o filho quer usar o computador, a internet caiu, tem que fazer uma... Então, é muita coisa, não é? Muita informação para ele ainda conseguir um espaço e dizer assim, ó, eu quero continuar a minha faculdade, eu quero mudar a minha vida lá na frente. Então, a nossa missão, mais do que ter esse plano, mais do que fazer todo a TI ajudar, porque está ajudando, sem TI a gente não faria nada hoje, é trazer esse aluno e mostrar a ele que nós continuamos sendo os educadores que ele gostaria que nós fôssemos, carregando eles no colo, ouvindo muito esses alunos e percebendo que muito dos rendimentos que eles vão ter lá na frente está mais associado a um momento social do que simplesmente um momento técnico específico. Então, eu acho que, juntando isso tudo, as ferramentas e a gente saber ouvir, para poder conduzir, até de uma forma separada, no WhatsApp ou em qualquer outro lugar, eu acho que vai enriquecer muito nossas aulas no semestre que vem. Até mesmo porque nós não sabemos até quando isso vai permanecer. Isso é uma caixinha de surpresa, é uma interrogação. Então, temos que nos preparar para continuar. E de que forma?
usando o que nós temos, aperfeiçoando e melhorando nossas aulas no ambiente Bridgespace. Ana? Ana está com o microfone fechado. Fechado, deixa eu deixar. Sandra, está por aí? Eu estou por aqui, mas a Ana já ligou o microfone dela. Ana? Como eu falei, está aí a Sandra, ó. É o nosso full time, é o nosso suporte 24 horas. Andréia? Andréia desligou. Ana, não sei se ela está com algum problema. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Acho que a Ana terminou. Eu até só queria, talvez, contribuir também com mais um pouco com o Antônio, dizer que nas instituições de saúde, a questão da tecnologia de educação à distância tem sido, ultimamente, uma grande área de investimento dos hospitais, né? Ficou muito mais claro, mesmo antes da ocorrência da pandemia, o quanto isso tem um alcance muito maior dos profissionais de saúde, porque, inclusive, isso evita deslocamento dele de áreas, por exemplo, críticas especializadas para salas de aula, para anfiteatros, e hoje a gente, inclusive, colabora com conteúdos para esses programas de educação à distância, para treinamentos específicos, simuladores também, não sei se você conhece, mas a gente tem, por exemplo, em alguns hospitais, simuladores para treinamento de parada cardiorrespiratória. Então, a gente leva um pequeno robô dentro de um equipamento, que é tipo um totem, e esse robô vai de área em área e a gente consegue treinar os profissionais ali em relação à prática dessa assistência, né? Todo mundo sabe que existe a necessidade da ventilação, né? Do paciente, o boca a boca, a massagem cardíaca, o quanto isso tem eficiência, e isso modela um formato muito mais também prático, funcional, mas amigável para esses profissionais de saúde em relação à oportunidade desse aprendizado. Então, hoje, os simuladores nas instituições de saúde são uma ferramenta bastante importante, já presente em relação também a essa oportunidade aí de treinamento nas instituições de saúde, né? Eu gostaria de fazer uma colocação, né, aproveitando a fala do professor Antônio, do professor Heleno. Na verdade, a educação à distância, ela, há algumas décadas, ela está presente no nosso dia a dia, não com tanta efetividade, e aí, obviamente, ainda havia uma grande parte muito cética a respeito da sua efetividade. Nas organizações, de modo geral, ela já é muito utilizada, né? As grandes empresas que têm universidade corporativa, ela trabalha muito o treinamento e desenvolvimento de pessoas a partir dessas tecnologias. E daqui para frente, cada vez mais, né, vai ser uma aliada importantíssima, necessária e indispensável. Então, quer dizer, nas instituições de ensino, nós, né, como o Antônio colocou com muita propriedade, que já utilizamos efetivamente desde 2018, para a gente passar por essa transição não foi tão complicada, embora não tenha sido muito simples. Mas só que ainda tem-se aquela cultura, né, do olho no olho, a partir de uma situação real, o olho do olho fora da tela, né, ainda tem alguma diferença. Obviamente, ainda fala muito, ainda é muito importante, mas só que tem que essa daqui é uma condição aliada a todo o nosso desenvolvimento pessoal, social e profissional. Então, quer dizer, a educação à distância, né, como o MEC colocou na sua resolução com tanta propriedade, até para pegar e facilitar a todos, meios digitais, né, proporciona essa includência de variados meios e não especificamente uma plataforma específica, né? Então, isso daqui para frente a gente tem que rever os conceitos, né, de trabalhar com as mídias sociais, de trabalhar com os aplicativos e, sobretudo, né,
fazendo, de repente, nessa trilogia, né, nessa tríade, né, sistema da informação, né, avaliação em saúde, né, acreditação, recursos humanos, a gestão de modo geral, né, vendo o quanto novos aplicativos para manter, né, essa condição contingencial como uma condição quando efetivamente necessária for, de fato, né, pertinente. Então, realmente é uma condição que a gente tem que rever os nossos próprios conceitos, que isso é cultural, essa condição obstaculizadora de ver o EAD como um segundo plano, mas de entender cada vez mais como um aliado ao nosso desenvolvimento. Bom, então, novamente, agradeço a presença de vocês três, né, professor Heleno, professor Antônio, professor Marujo, contribuições, sem sombra de dúvida, muito valiosas. Agradeço também a participação dos outros professores, tanto do curso de avaliação, de recursos humanos, tecnologia da informação, e aos alunos também presentes. Gostaria também de agradecer ao convite que eu recebi da professora Elizabeth, professora Patrícia Pássaro, professora Andréia, pela ajuda também na organização do evento, conforme no início a gente colocou, esse é o terceiro evento, eu fui convidada para ser a moderadora, e isso me veio à tona, essa importância de falar sobre a contingência, até porque eu vivencio isso atualmente dentro dos hospitais, então eu quis compartilhar isso na visão de diferentes óticas, né? Esse é o motivo de vocês estarem aqui hoje com a gente. E também a Sandra, que nos ajuda bastante com as apresentações, com a inserção na plataforma, Clarice, todo o apoio aí da Faculdade SES Gran Rio e também ao nosso coordenador Glauco Aguiar. Então, podemos finalizar. Muito obrigada a todos. Futuramente, podemos conversar sobre publicações, enfim, outras oportunidades teremos. Muito obrigada novamente. Vamos, então, encerrar. Obrigado aí. Bom final de semana para todos. Obrigada. Bom dia. Marcelo, obrigado. Parabéns a todos. Parabéns a todos, parabéns a todos. Um ótimo dia a todos. Igualmente. Obrigado, Sandra, Glauco e Ana.